Olá, queridos irmãos, muito boa noite, na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui outra vez para abraçá-los, para reverenciá-los, para cumprimentá-los. Deixo aqui registrado minha expressa gratidão a todos pela maneira como os irmãos têm adentrado em nossas lives, também tem nos abençoado de maneira específica. Agradeço a Deus pelos vossos gestos cordiais e fraternos. Hoje nós estamos nos dois Instagram. Nós estamos fazendo duas lives simultâneas. Uma no Instagram e a outra no Facebook. E devotamos aos irmãos, tanto do Face como do Instagram, nossos respeitos, nossa consideração, nosso amor, nossa cordialidade. Vamos falar hoje de um assunto muito nobre, um assunto palpitante, baseado em Hebreus capítulo 10. Tenho certeza que todos serão beneficiados, serão abençoados por este assunto que nós vamos trazer hoje aqui para a vossa apreciação. Não estamos falando mais de escatologia, não. E estamos falando, irmãos, sobre o tabernáculo de Moisés, desvendando os seus mistérios, os seus segredos e as lições preciosas que o tabernáculo tem para nos oferecer. Então nós vamos continuar e depois daremos o endereço da nossa plataforma para aqueles que de bom grado quiserem fazer suas inscrições em nossos cursos, tanto de escatologia como do tabernáculo. Nós já estamos agradecendo de imediato. Então, meus queridos irmãos, nós vamos tomar um pouquinho de água. Anunciar. E temos vários irmãos que vocês podem compartilhar as nossas lives. Fazendo isto, cabe-me agradecer de todo o coração. Fico imensamente grato por compartilharem com amigos estas lives que são ensinos sistemáticos, do nosso curso. E algumas vezes eu prego, mas outras vezes a gente só dá o ensino, Afinal de contas, nós precisamos de balancear a nossa vida cristã. Ora, na pregação, a pregação visa atingir as nossas emoções, ora no estudo bíblico, que puxa pela nossa razão, pela nossa mente. Então, desta feita, vamos continuar até às 10 horas da noite, trazendo um estudo a respeito do tabernáculo de Moisés. Assunto precioso para quem gosta de estudo, para quem gosta de meditar na palavra de Deus. Ficam bastante satisfeitos, felizes e gratos a Deus. Vou esperar que o nosso Instagram chegam 100 pessoas e no nosso Facebook 500 irmãos, Vamos, sempre o Face tem mais pessoas. Eu quero agradecer, vamos começar aqui pelo Facebook, a irmã Mota Rogéries, muito obrigado, Antônia Natália, Lucinéia, Joilson Bispo, Yolanda Silva Souza, Imperatriz do Maranhão, Denildes Silvestres da Rocha, Jean Carlos Dias de Oliveira, Fernando Carvalho, Patrícia Marcelo, Robson Martins, Jonaleice Bezerra Filho, Geise Neves Gonçalves da Silva, Luiz Alberto, Salete Moura, Antônio Evaldo, Elaine Alcântara,
Carlos Calazans Rodrigues, o Anderson Silva, Delgisa Moura, Ana Paula do Vale, Sinaldo Henrique da Silva, Vanderleia Araújo, Ana Paula Santos, Doni Vieira, Januário Barbosa, Tainara Nascimento, Luciano Oliveira, Domingos Santos da Conceição, Rejane Keiper, Pastor Paulo Duarte, José Geraldo Xavier, Rosângela Ivani Lopes, Célia Silva, Arisnério Rodrigues, Adeilton Júnior, Roberto. Agora aqui no Instagram temos Santiago Ávila, Samuel Paiva, Evangelista Marcos Souza, Franco Francinaldo, Evangelista, já está, Neto, Eliel Fernandes, Graziele Vieira, Andresa, Wellington, Neto, Romilda, Ivonete, Anderson, Israel Bezerra, Márcio Naldo Domingos Cunha, Zuleide Josué, Maria de Fátima, Ivânia Campos, Emerson Júnior, Roberto Batista, Roberlando Batista, Juliano Ferreira, Simões Filho, temos Eva Araújo, Andréia, Célia Silva, Diego Valeriano, Castro Oraildes, Antônio Vieira, Ailton Vieira, Eva Araújo, já falei, Rian Silva, Diva, Wellington Souza. Pois não, irmão, vamos começar o nosso estudo desta noite falando sobre o significado das cores do tabernáculo e vamos ler o capítulo 10 de Hebreus. Capítulo 10 de Hebreus. Abra sua Bíblia onde você estiver, se der para abrir a Bíblia, fazer algumas anotações, ter paciência para aprender. Eu quero te ensinar algumas coisas boas, mas é preciso de paciência. Paciência, né? Tem que ter muita paciência para aprender as coisas de Deus. Todos nós precisamos de aprender. Só aprende quem tem paciência e quem tem humildade. Então eu quero ensinar aos humildes e aos pacientes esta noite. Se alguém estiver pensando que eu vou pregar, não vou pregar. Vou ministrar um estudo bíblico sobre o significado das cores do tabernáculo. Ok? Significado das cores do tabernáculo. Vamos lá. Hebreus capítulo 10. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. De outra maneira teria deixado de se oferecer, porque purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados,
Pelo que entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quisestes, mas corpo me preparastes. Holocaustos e oblação pelo pecado não te agradaram. Então diz, eis aqui, vem no princípio do livro, está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, sacrifícios e ofertas e holocaustos e oblação pelo pecado não quisestes, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então diz, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. Feito uma vez. Meus queridos e nobres irmãos em Cristo Jesus, é uma alegria incomensurável voltarmos para vos ensinar a palavra do Senhor. Eu quero, de antemão, dizer que as minhas lives feitas no Facebook, ela dá cerca de 180.000, 200.000 visualizações. É sempre um número muito maior do que no Instagram. No Instagram tem muita gente fazendo live, são muitas pessoas, então o número é muito inferior. Mas temos pessoas no nosso Instagram que também gostam, né, de aprender as coisas de Deus, e é para essas poucas pessoas que nós vamos ensinar a palavra do Senhor aqui no Instagram. Muito obrigado a todos vocês do Instagram e do Facebook mais uma vez, e vamos começar o nosso estudo da palavra de Deus. Pois bem, meus irmãos, nós temos aqui cinco variedades de cores pautada dentro do tabernáculo de Moisés. 5 variedades de cores. Nós temos o azul, a púrpura, o carmesim. Aliás, 4 variedades de cores. Desculpem. Azul, púrpura, carmesim e branco. Azul, púrpura, carmesim e branco. 4 variedades de cores. Pois bem, nós aprendemos também que a porta da entrada do tabernáculo era semelhante ao átrio, exceto pelas cores que estavam entretecidas no linho. Eram elas o azul, já repetindo, a púrpura, o carmesim e o branco. Permita-nos chamar o branco de cor, porque eles usaram exatamente essas cores. Nós entendemos que cada uma delas tem um significado simbólico, um significado importante para a nossa vida espiritual. Se o linho fino tem como alvo representar a justiça de Cristo, também cremos que tais cores falam dele também, pois não se encontraram em nenhuma outra parte do átrio, senão na entrada do tabernáculo. Em harmonia com o que vamos afirmar, meus irmãos, lembremos-nos primeiramente dos 4 evangelhos: Marcos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Você deve se lembrar de que Mateus, ele descreve o nosso Senhor como Rei dos Judeus. Por isso mesmo, o Evangelho é chamado às vezes de Evangelho do Reino. O Evangelho de Marcos representa Jesus Cristo como servo, obediente até a morte. O Evangelho de Lucas, ele descreve Jesus Cristo como filho do homem, e o Evangelho de João descreve Jesus como filho de Deus.
Agora, tendo notado essas características dos evangelhos, olhemos atentamente para as cores entretecidas no tecido das cortinas da entrada do tabernáculo. Primeiro, a cor azul pode representar Cristo como aquele que é celestial, o Filho de Deus, de acordo com o Evangelho de João. Então, o azul representa Jesus Cristo, o Filho de Deus, de acordo com o Evangelho de João. Jesus Cristo é o Filho de Deus, o único gerado, chamado de unigênito Filho de Deus. A cor azul pode representar Jesus como unigênito Filho de Deus, aquele que foi gerado pelo Espírito Santo. Também como a cor azul pode representar Cristo como aquele que é celestial. A cor de púrpura representa, de acordo com o Evangelho de João, representa a cor da realeza, porque descreve Jesus como rei. Vocês sabem que Jesus Cristo foi o único que teve 3 unções. Jesus Cristo foi o único que teve 3 unções. A unção de profeta, a unção de sacerdote e a unção de rei. Os demais homens só tiveram 2 unções. Por exemplo, o profeta Samuel. Samuel foi profeta e foi sacerdote, mas não foi rei. Exemplo de Davi. Davi foi rei, foi profeta, mas não foi sacerdote. Jesus Cristo é profeta, Jesus Cristo é sacerdote e Jesus Cristo é rei. Glória a Deus. Então, Jesus é rei, como está descrito no Evangelho de Mateus. O carmesim é a cor do sangue ou do sacrifício. Certamente representa o nosso Senhor Jesus Cristo, como descrito no Evangelho de Marcos, o servo obediente até a morte. O servo obediente até a morte. Meus queridos irmãos, a morte que nos deu vida, a morte que nos transporta aos momentos cálidos de segurança. Pela morte de Cristo temos vida e vida em abundância. Porque Jesus Cristo foi o único na história da humanidade, o único que disse: eu tenho o poder de dar a minha vida e tenho o poder de tornar a tomá-la. Nenhum homem na história da humanidade pôde dizer tais palavras. Só Jesus Cristo pôde enfaticamente extrair dos seus lábios este célebre conselho de poderio. Eu tenho o poder de dar a minha vida e tenho o poder de tornar a tomá-la. O branco representa a pureza ou a justiça. Achamos o nosso Senhor como Filho do homem. Em Lucas, o santo, aquele que não tem pecado. Essas cores encontradas na porta e em outros lugares do tabernáculo representam o nosso Senhor maravilhosamente neste sentido quádruplo. Nos 4 evangelhos, apontando para Jesus Cristo, nessas variadas cores, atribuindo a ele títulos inerrantes, títulos inefáveis, títulos sublimes, títulos dignos de nota. E essas titularidades de Cristo, nas cores desse material, dessas cortinas, identifica
a natureza gloriosa, divina, santa, pia, augusta, seleta, gloriosa, pungente, indescritível, real, plena e absoluta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As cortinas da porta não continham o querubim entre tecidos, o qual se encontrava no segundo véu. Veremos, meus irmãos, posteriormente, que os querubins simbolizavam os guardas da santidade de Deus. Os querubins simbolizavam os guardas da santidade de Deus. Não era necessário ter guardas na porta, em virtude de ser a entrada para todo aquele que quisesse se aproximar de Deus. Ele não colocava barreira para ninguém que queria vir ao seu Cordeiro para encontrar a bendita e gloriosa salvação. Então a porta da graça, como a porta do tabernáculo era aberta, representa Jesus, a porta das ovelhas. Quando ele mesmo abre seus braços e diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então esta porta representativa do tabernáculo, que traz essa representação pedagogicamente escriturística e tipológica, mostra a real grandeza de Cristo como a porta da salvação, como caminho, como verdade, como vida. Então, meus irmãos, já falamos da porta como sendo o caminho. Ela representa Cristo, aquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sugerimos que devemos concluir os nossos estudos sempre visualizando Cristo, centralizando Cristo em todas as verdades práticas do tabernáculo de Moisés. Do mesmo modo que Bezaleel foi cheio do Espírito de Deus para direcionar as obras do tabernáculo, assim Deus quer que todos nós, crentes em Jesus, sejamos cheios do Espírito Santo para melhor servirmos ao Senhor. Ser cheio do Espírito Santo é um mandamento: enchei-vos do Espírito Santo. E não há coisa mais gloriosa, mais bendita, mais salutar do que vermos crentes cheios do Espírito Santo. Temos o altar de bronze, temos a pia, o altar de bronze para o holocausto, conforme Êxodo, capítulo 27, versículo de 1 a 8. Suas dimensões de 2,5 metros, 2,5 metros por 1,5 metro de altura. E os materiais de madeira de acácia, bronze, com 4 pontas, o cordeiro e o fogo para queimar o sacrifício. A pia como figura da palavra de Deus. Os materiais, bronze, as dimensões são dadas. A água como símbolo da palavra de Deus. Em tudo nós vimos aqui a perfeição escriturística da tipologia bíblica, apontando ora para a palavra, ora para Cristo, ora para a igreja, ora para nós mesmos, que somos santuário do Espírito Santo. Não sei se vocês estão gostando do nosso estudo, mas é isso que eu tenho para oferecer a vocês. Estou até admirado com os irmãos do Face, porque alguns parece que não estão muito interessados. Mas vamos continuar. Quando pensamos em um altar, imediatamente pensamos em adoração. Eu gostaria de dizer que a adoração lá do Velho Testamento, ela é impregnada para nós aqui no Novo Testamento. Gostaria de dizer que adorar a Deus é a forma mais sublime que um cristão tem de servir ao Senhor. O que é adorar? Adorar quer dizer esquecer-se de si mesmo
e entrar na presença de Deus com ação e graças. Isso é adoração. Vocês sabem que a parte mais fraca da igreja brasileira é a arte de adorar. Nós, parece-me que não fomos ensinados a adorar. Fomos ensinados a orar, fomos ensinados a pregar, fomos ensinados a cantar, mas não fomos ensinados a adorar. Dificilmente você vê um povo adorando. Sempre é um povo pedindo, sempre é um povo intercedendo, sempre é um povo cantando, louvando, pregando, mas adorando. Você não vê um culto de adoração. Adorar é entrar no Santíssimo, é oferecer a Deus o seu melhor. O que é que você tem de melhor para oferecer a Deus esta noite? A sua adoração. Por exemplo, santo, 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 santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Bendito é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória para sempre ao Senhor. Majestade divina. Amém, 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 amém. Louvado seja o Senhor. Isso é adorar. Não é pedir, não é interceder. É oferecer o melhor da nossa alma para Deus. E aqui, nessas lições preciosas do tabernáculo, nós aprendemos o significado da adoração. O altar, além de ser o lugar para se prestar adoração, o altar é um lugar de humilhação, um lugar de submissão a algo ou alguém. Isso é o que acontece quando nós chegamos a Cristo para a salvação. Reconhecemos que somos pecadores e nos humilhamos perante o Cordeiro de Deus para a nossa salvação. Imediatamente depois dessa experiência, temos fome de alimento espiritual, temos fome da santa palavra de Deus. Aleluia! Meus irmãos, que Deus nos dê fome extraordinária das coisas de Deus. No mundo poluído por tantas vozes. Hoje eu estava observando a live de um amigo, de um irmão, e fiquei muito triste, tive a obrigação de sair, porque não se falava em Jesus, não se falava na palavra de Deus, desculpem, não se falava em adoração ao Senhor, só se falava em futebol, só se falava em torcer pelos times. Não é a minha vocação. Eu não vim ao mundo para isso. Eu vim ao mundo para servir a Deus, para adorar a Deus, para amá-lo, para glorificá-lo. Então, eu não posso ser contra as pessoas que torcem por futebol, cada um tem suas pretensões, mas não me é conveniente ficar neste ambiente. Então eu saio, porque os incomodados é quem deve se mudar. Os incomodados e torcidas organizadas, pessoas falando e outros discutindo. Quer dizer, eu fui ali bem intencionado para prestar uma solidariedade e acabei me retirando triste. Porque a minha formação não é essa. A minha formação, ela é atida à palavra de Deus. E a pessoa, um homem da minha idade, ficar com essas coisas, não combina nem para a minha idade, nem para a minha fé e nem para a minha formação. Tudo que eu tenho para apresentar aos senhores e às senhoras é a palavra de Deus. São estudos preciosos para nosso enriquecimento espiritual. Então eu sei que as minhas lives, quem assiste às minhas lives, são pessoas maduras. São pessoas, mesmo sendo novas, mas são idôneas. Porque existem pessoas novas que são idôneas. Então as pessoas que são de Deus, escutam a palavra de Deus. Gostam da palavra de Deus. Apreciam a palavra de Deus. Então não me convide para fazer live esportiva, porque não é a minha área. Não é a minha área. Minha área é inteiramente a Bíblia Sagrada. O que me consola, o que me edifica, o que me traz paz na alma, é a leitura da palavra,
é a exposição da palavra, é o ensino da palavra. É isso que me faz. Pode ser simples, mas se é a palavra de Deus, eu recebo com muita alegria no meu coração. Muita alegria do meu coração. Continuemos. Logo após terem oferecido os sacrifícios sobre o altar de bronze, os sacerdotes tinham de se apresentar na pia de bronze, na qual veremos um símbolo da palavra de Deus que nos lava espiritualmente. Claro que naquela pia tinha água. A água é o símbolo da palavra do Senhor. Quais são as atribuições da água? A água limpa, a água purifica, a água descedenta e a água jorra para a vida eterna. Ela também é um símbolo aplicativo do Espírito Santo. Eis o motivo e o significado da pia para lavar as mãos dos sacerdotes após oferecerem o sacrifício do altar de bronze. Tudo isto estava apontando para o sacrifício perfeito. Jesus Cristo, o nosso sacrifício perfeito. Glória ao nome de Jesus Cristo. O altar de bronze é também chamado, todos sabem, altar do holocausto. O comprimento e a largura deste altar eram equivalentes à altura do átrio. O significado típico do átrio tem algo em comum com o altar de bronze. Precisamos apenas nos lembrar destes versículos bíblicos. Sem derramamento de sangue não pode haver remissão de pecados. Hebreus 9 e 22. Em outras palavras, sem sangue de Cristo derramado na cruz, não há perdão para você nem para mim. Posto representarmos as colunas do átrio, sustentando a justiça de Cristo. Então nós que estávamos longe, pelo sangue de Cristo, chegamos perto. Chegamos perto. Glória a Deus. Então os sacrifícios que eram feitos no altar de bronze mostravam efetivamente o sacrifício de Jesus por nós, abdicando seus próprios direitos, cumprindo seus deveres em amor e obediência, para nos trazer esta grande e extraordinária salvação. A madeira de acácia, da qual se construiu o altar, nos dá um belo quadro da humanidade de Cristo. Então a madeira de acácia aponta direcionalmente para o Cristo humano, para o Cristo que sentiu as nossas dores, se tornou humano para sentir as nossas dores, sentir as nossas carências, sentir as nossas necessidades. A Bíblia diz que como humano em tudo foi tentado sem pecado, porque já estava escrito que ele era o Cordeiro imaculado, incontaminado, sem defeito, isto é, sem mácula nenhuma. Meus irmãos, em primeiro lugar, ela é uma espécie de ébano. Esta madeira de acácia é uma espécie de ébano resistente ao calor. Por isso suportava o calor do deserto. Aqui aponta para o corpo de nosso Senhor que resistiu ao sofrimento terrível na cruz. Assim como madeira de acácia era resistente como ébano e suportava o calor do deserto, assim mesmo o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo resistiu ao sofrimento terrível na cruz para expiar os nossos pecados. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória, 1000 vezes glória ao nosso querido Senhor. Que coisa extraordinária. O ponto histórico profético mais sensível da Bíblia é esta caminhada notória e notável de Jesus na via dolorosa, levando sobre si
as nossas dores, as nossas máculas, os nossos pecados, para cravá-los e absorver as nossas culpas em uma oferta perfeita na cruz. Então, meus amados irmãos, o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo resistiu ao sofrimento terrível na cruz para expiar os nossos pecados. Com base no seu sacrifício, Deus nunca requererá de seus filhos, Deus nunca requererá que seus filhos sofram o juízo eterno pelos seus pecados. Eu não aceito, a partir de agora, em nossa live, nenhuma acusação contra aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem intentará, disse São Paulo, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Levante a sua cabeça, meu querido irmão, minha querida irmã. Você está justificado. Você está sendo santificado pelo processo regenerador do Espírito Santo, para depois sermos glorificados com o Senhor. É tempo de santificação processual, para atingirmos a santidade, que é aquele estado permanente no céu. Glória, glória para sempre ao Senhor Jesus Cristo. Então Deus nunca requererá que seus filhos sofram o juízo eterno pelos seus pecados, como está escrito em Romanos capítulo 8, verso 1. Portanto, agora, glória a Deus, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por isso lemos, portanto, agora nenhuma condenação há. A acácia, meus irmãos, é um arbusto do deserto comum naquela região, que possui uma raiz central e atinge a umidade do solo. O que é que isso nos faz lembrar? Nos faz lembrar o profeta Isaías, quando profetizando sobre a humanidade de nosso Senhor, escreveu: como raiz de uma terra seca, não tinha beleza e nem formosura. É muito provável que falava da acácia. A acácia, suas raízes penetrava no âmago do deserto para permanecer verdejante e viçosa. Que coisa linda! E a acácia, uma madeira resistente como o ébano, tinha raízes profundas para poder sobreviver à temperatura do deserto. Assim, Jesus Cristo, como raiz de uma terra seca, certamente apontava para a acácia, que era o material pela qual foi feito, aleluia, o altar de bronze. Aleluia, revestido de madeira de acácia. Que coisa maravilhosa! Que ensino precioso para quem gosta do ensino. Para quem não gosta, então não tem nenhum valor. Mas para os salvos, isso aqui tem um valor inconcebível. Como vimos na lição sobre o átrio, o bronze era o símbolo do juízo de Deus. E agora esse metal, cobre, a madeira de acácia, sobre o altar de bronze, se sacrificava o cordeiro, cujo corpo tinha de suportar o fogo do altar. Aleluia! O corpo do cordeiro teria que suportar o fogo do altar. E veremos o que isso tipifica. Obviamente, o Cordeiro de Deus imolado por nós no Calvário. Oh, alemã de Cássia, antiomene calamandurícia. Oh, Kelly Kesh, oh, meneri cantiome calandou. Oh, aleluia, glória a Deus está presente outra vez aqui. A presença de Deus é real nesta noite, na minha vida
e na sua vida. No altar temos um quadro da cruz de Cristo, onde ele sofreu pelos nossos míseros pecados. A Bíblia diz: o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isaías 53, verso 6. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, visto o altar de bronze, seu único lugar, onde os filhos de Israel podiam ir para receber o adiamento do juízo divino pelos seus pecados. Da mesma maneira acontece com a cruz de Cristo, o único lugar onde podemos receber o perdão de nossos pecados. Ô irmão, por que não valorizarmos o sacrifício de Cristo? Por que nos lembrarmos agora dessa orquestração singular do Calvário? Aleluia! Como Jesus é maravilhoso! Ele deu-se por amor a todos nós, suportando a cruz de ignomínia, de afronta, o sarcasmo dos soldados romanos, por amor a todos nós. Oh, glória a Deus! Suportando as afrontas em meio à cruz, que lhe estava preparada para o suplício, para que ali ele pudesse expiar as nossas iniquidades, rasgar o escrito de dívida que nós tínhamos, cancelando os nossos pecados nos seus méritos, no mérito do sangue inculpado e incontaminado, o sangue de Deus, o sangue de Deus, o Deus que se fez homem, o Deus que se humanizou para ter compaixão de todos nós. Como não adorarmos a Deus por isso? Compartilhe esta live, compartilhe para que todos possam atingir um grau de espiritualidade maior nesses tempos de pandemias, de descrença, de tanto formalismo e tanta carnalidade. Compartilhe a nossa live para que eles possam alcançar um grau de espiritualidade maior. Oh, que grande amor, que amor tão grande é esse. Agora veremos algo novo no nosso estudo. As pontas que estavam colocadas em cada esquina do altar de bronze. Qual a razão delas estarem ali? Qual foi o propósito daquelas 4 pontas? Aparentemente, meus irmãos, às vezes eram utilizadas para prender o sacrifício do altar, conforme Salmo 118, versículo de número 27. Não podemos dizer com precisão qual era a sua função, porém podemos dizer qual é o seu significado nas Escrituras. Tais pontas eram achadas apenas no altar dos holocaustos e no altar do incenso, o que nos leva a crer que significam poder, porque ponta fala de poder, de autoridade. Louvado seja o nome do Senhor. Mais adiante nós veremos que o altar do incenso representa as orações, na qual sabemos haver poder. E reconhecemos o poder do sangue de Cristo, cujo altar da oferta queimada é simbólica. E muitas vezes cantamos o hino antigo: há poder, sim, há poder no sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Além do mais, vemos que Daniel fala de poderes, ou reis, como sendo 10 chifres e um chifre pequeno, que se levantou após os 10 chifres, Daniel 7, 24. Tudo isso nos leva a crer que o Espírito Santo gostaria que pensássemos nessas pontas do altar como sendo representatividade de poder. Como está escrito em Atos 1:8, recebereis poder e ser-me-eis testemunhas. Existem 3 tipos de testemunhas. Testemunhas que são testemunhas, mas não têm poder. Testemunhas que têm poder, mas não têm testemunho. E testemunha que tem testemunho e tem poder. Geazi tinha testemunho, mas não tinha poder. Sansão tinha poder, mas não tinha testemunho.
Eliseu tinha testemunho e tinha poder. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em Samaria, e em todas as partes da terra. Então o cordeiro e o fogo estavam ali prontos. Certamente torna-se necessário ler apenas uma porção da Epístola aos Hebreus para tornarmos que os sacrifícios de animais oferecidos sobre o altar representava o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tais sacrifícios, sujeitados ao calor intenso do fogo do altar, representam o sofrimento excessivo que ele suportou na cruz por você e por mim e por todos nós. Notemos a maravilhosa verdade para a qual as Escrituras nos chamam a atenção. Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta de sacrifício a Deus em cheiro suave, conforme Efésios 5, verso 2. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os nossos pecados, Hebreus 9, 28. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados, Hebreus 10 e 4. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 1 e 29, 1 Pedro 1, 18 e 19. Então, meus irmãos, Jesus Cristo está representado no sacrifício como aquele que tira o pecado do mundo. Não existe detergente no mundo que possa limpar o homem dos seus pecados, de uma consciência manchada, de uma consciência culpada. Não existem tradições religiosas, não existem filosofias estoicas que possam dar ao homem para dirimir o preço que ele paga de uma consciência manchada pelo elo danoso do pecado. Mas uma gota do sangue de Cristo Jesus. Aleluia! Uma gota do sangue de Cristo Jesus purifica o homem de todo o pecado. Eu quero apelar esta noite para o poder do sangue de Jesus. Receba na sua casa agora, andando pelo caminho ou no seu automóvel, o poder do sangue de Cristo Jesus. Há poder no sangue de Jesus para libertar o homem dos seus pecados, para curar as enfermidades, para dar vida e vida em abundância. Há poder no sangue imaculado de Cristo Jesus. Eu estou clamando pelo sangue porque nós estamos diante de inimigos terríveis, inimigos espirituais, que lutam para você e eu não termos mais prazer e nem deleite em ouvir a palavra do Senhor. E as pessoas dão ouvido a fábulas, mas não a palavra de Deus. Então eu quero aplaudir com laurel aos que ainda em tempo de apostasia, em tempo de inversão de valores, ainda pairam para ouvir, para ver um homem pregando, fazendo uma live, trazendo a preciosa palavra de Deus. Pode ser na sua pureza, na sua simplicidade, mas é a inquestionável, a insubstituível, a imortalizada, a eterna palavra do Senhor. Devemos prestar a esta palavra o maior senso de respeito, de reverência, de amor e de muita atenção. Essa é a palavra que liberta o homem do pecado, que traz ao homem um tempo de refrigério, de reconciliação com seu Deus. Então, este altar do holocausto, onde era oferecido o sacrifício, representa o Cordeiro de Deus, oferecendo-se o seu sacrifício perfeito, aleluia, no altar chamado Calvário. E ali os nossos pecados são cancelados, aleluia, e Deus declara, pelo sangue eficaz de Cristo, o culpado inocente, o ordinário extraordinário, a prostituta vira filha de Deus, o prostituto vira um santo do Senhor. Tudo isso pela eficácia, pela obra veemente, criteriosa,
bondosa, justificadora, conciliadora, guardadora, renovadora, protetora, abençoadora do Calvário. Este Calvário que os homens não pregam mais, que saiu de moda para muita gente, mas ainda tem um remanescente fiel, aleluia, que não se aparta da mensagem da cruz. E você pode cantar comigo: se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória de ver. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia. Queridos irmãos, o texto diz que a pia é de bronze, mas o tamanho não é mencionado em lugar nenhum. Eis aqui uma figura da santa palavra de Deus do mundo muito real. A pergunta que surge diante de nós é: de que maneira a pia nos dá a entender-se a figura da palavra de Deus, visto ser feita de bronze? Já vimos que o bronze fala do juízo divino. No Salmo 119 encontramos que a palavra de Deus é chamada de juízos de Deus, pelo menos 17 vezes. Certamente quando lemos a palavra de Deus, logo percebemos que somos julgados por ela. Para começar, somos julgados como pecadores, condenados sem Cristo, perdidos eternamente, conforme está escrito em Romanos 3, de 3 a 6. É como se Deus tirasse uma fotografia do mundo e vê todos condenados. Capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3 da Epístola aos Hebreus, tanto judeus como gentios estão todos debaixo da mesma condenação. Tem que aparecer um remidor, tem que aparecer alguém para oferecer uma oferta valiosa para cancelamento do pecado da humanidade. Esse juízo sobre nós é infinito. Não podemos sondar quão terrível é o nosso pecado diante da infinita santidade, ou seja, a santidade absoluta de Deus. Por esta razão, meus irmãos, Deus exigiu um sacrifício infinito para nos justificar diante de um Deus infinitamente santo. A pia era infinita, por isso não foram mencionadas as medidas nem o peso. Cremos que esse recipiente era relativamente pequeno, visto ser portátil, e sabemos que o bronze é mais pesado do que o ferro. A pia foi feita dos espelhos de bronze que as mulheres usavam, conforme Êxodo 38, verso 8. Lemos que a palavra de Deus é como um espelho para a nossa vida. Eu já mostrei aqui que o espelho é a voz da verdade. Eu já mostrei aqui que ninguém consegue ver o seu rosto a não ser pelo espelho. Eu já mostrei aqui que o espelho revela nosso caráter, que o espelho revela nossos defeitos e que o espelho revela a imagem de Deus em nós. Se quisermos saber como é que está a nossa fisionomia, o nosso rosto, é só consultar ao espelho. Este espelho representa o poder da palavra de Deus. Quem quiser saber como anda a sua vida espiritual, moral, social, consulte a palavra de Deus.
Ela é uma espada que corta para frente e corta para trás, que divide as médulas, que divide as partes mais íntimas do nosso ser, e é apta para discernir as intenções, os pensamentos e os nossos corações. De tal forma, querido irmão, a palavra de Deus está simbolizada pelo espelho das mulheres, onde estava aquela pia, aquele lavatório, para que os sacerdotes pudessem se higienizar-se após oferecer um sacrifício no altar de bronze. A água que estava ali, claro, é o símbolo da palavra do Senhor. Esta palavra que purifica, esta palavra que branqueia, esta palavra que jorra para a vida eterna. Foi aquilo que Jesus falou para a mulher samaritana. Ah, se tu creres no dom de Deus e quem te pede água, tu me pedirias e eu te daria água viva. Quem bebe desta água volta a ter sede, mas quem bebe da água que eu lhe der, esta água jorra para a vida eterna, a preciosa palavra do Senhor. Glória ao nome de Deus. Novamente, é nos mostrado que a água representa a palavra de Deus. O sacerdote tinha a obrigação de lavar-se e de entrar no tabernáculo, do contrário, morreria. Meus irmãos, como tem gente morrendo por falta de lavar as suas mãos em tempo de pandemias. E como tem gente morrendo por falta de amar a palavra de Deus, que é o nosso lavatório espiritual. Como tem gente morto espiritualmente no mundo em que nós vivemos. Pessoas que não têm mais ânimo para ouvir a palavra do Senhor. Pessoas que não têm mais ânimo para dar glória a Deus. Pessoas que não têm mais ânimo para orar de joelhos. Pessoas que perderam o contato com Deus porque não querem mais se lavar na palavra. Ninguém pode entrar no lugar santo sem higienizar no mínimo as suas mãos. Precisamos higienizar as nossas mãos em tempo de pandemia. Precisamos higienizar a nossa alma com a palavra do Senhor. É ela quem nos lava, é ela quem nos purifica, é ela quem nos descedenta a santa e gloriosa palavra de Deus. Então, antes do homem entrar no tabernáculo, ou do contrário, se não lavasse as suas mãos, ele morreria. Ele morreria. Êxodo capítulo 30. Vamos ler. Agora essa eu vou ler. Êxodo capítulo 30. Livro de Êxodo capítulo 30. Já achei. Versículo 20 e 21. Ninguém podia entrar no tabernáculo, no lugar santo, sem lavar no mínimo as suas mãos. Êxodo capítulo 30, verso 20 e 21. Olha o que diz a palavra do Senhor. Vamos lá. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram. Ô irmão, como as pessoas estão rejeitando esse lavatório, esta palavra de vida. Meu Deus, que tempo difícil. As pessoas gostam de ouvir fábula, pessoa gritando e profetizando coisas inúteis, coisas baratas. E tirando proveito da vida das pessoas, tirando proveito do momento que as pessoas estão vivendo. Tem uns até que consulta CPF das pessoas lá nos Face, nos Instagrams, para profetizar mentiras incabíveis. Essa máscara vai cair, amigo, a qualquer momento. Tudo que é impuro não permanecerá na casa do Senhor. O que vai permanecer é a pureza da palavra. Ô geração que não ama a palavra de Deus, irmão. Ô geração que se deleita em outras mentiras. Se eu estivesse aqui profetizando mentira, gritando, pulando, fazendo reteté, estava cheio de gente, irmão. Que tempo difícil que nós estamos vivendo. Vocês que estão comigo, que ainda são remanescentes, sabem do que eu estou falando. Vocês que ainda amam a palavra de Deus, dê graças a Deus. Porque chegará dias que não sofrerão a sã doutrina e terão comichão dos ouvidos, é isso mesmo. E amontoarão para si doutores segundo as suas próprias consciências, porque não gosta da palavra, quer se apresentar sujo, mente suja, vida suja.
Como é que um homem de Deus fica, meus irmãos, misturando a palavra de Deus com futebol, com coisa que não tem nada a ver com o contexto sagrado da palavra, das verdades ímpares e singulares do Senhor? A palavra de Deus é pura, irmão. Você não deve misturar a palavra de Deus com as coisas deste mundo. A palavra de Deus tem critério a ser observado, irmão. Pelo amor de Deus, fuja disso. Deixe de ser carnal, deixe de ser imundo. Lava tuas mãos para entrar no santuário. Lava a tua imundície do teu pecado, confessa teu pecado. Assume os teus problemas, querido irmão. Para de massagear. Para de querer ocultar as tuas misérias, porque um dia a casa cai. Se eu não tirar a máscara do meu pecado, um dia Deus rebenta e tira. Nada ficará encoberto que não haja de ser. Ninguém pode entrar, eu vou ler de novo. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram. Para que não morram. É a palavra de Deus, que muita gente não quer, que entra na nossa live e sai logo, porque não suportam ouvir a palavra de Deus. Suportam ouvir essas banalidades fúteis, massageamento de ego, mentiras, bobageiras, que não tem nada a ver com o evangelho. Evangelho é responsabilidade, é o peso do Senhor, é tomar o jugo do Senhor e seguir, é abdicar os direitos e cumprir os deveres. Isso é evangelho, que os remanescentes gostam, amam, aplaudem, gritam, choram. Aleluia. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram, ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor, lavarão, pois, as mãos e os pés. Aleluia. Xalamacandalabassúria. Oh, sensacional, oh, irmão, estou todo arrepiado aqui, sentindo a presença de Deus. Lavará, a palavra de Deus é linda demais, meu Deus, é linda demais. Meu Deus, como é que tem gente que não ama esta palavra? Eu fico triste, meu Pai. Meu Deus, essa palavra é uma riqueza, ela corta de um lado e corta de outro. Mas é a palavra de Deus, não podemos subtrair nada, temos que baixar a nossa cabeça, escutar a correção do Senhor para o nosso bem, porque Deus não quer que nenhum de nós venhamos a nos perder. São os últimos instantes da igreja na terra. Deus está trabalhando para burilar esse diamante chamado igreja, para apresentar ao Senhor uma noiva sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível diante do Senhor, com a consciência limpa. O maior patrimônio que um homem tem não é dinheiro. Fulano é tão pobre que só tem dinheiro. O maior patrimônio é uma consciência limpa. Lavar-se-ão, pois, as mãos e os pés, para que não morra. E isso lhe será por estatuto perpétuo, a ele e a sua semente nas suas gerações. Então está aqui a palavra de Deus representando a água, que nos lava, que nos branqueia, que nos purifica, que nos leva a Deus. Se nós não formos a palavra de Deus regularmente para sermos limpos, morreremos espiritualmente. Aleluia, aleluia. Se nós não formos a palavra de Deus regularmente, todos os dias, leitura da palavra de Deus alto na sua casa, leia a palavra de Deus no seu quarto, leia a palavra de Deus na sua sala, leia a palavra de Deus na sua cozinha, leia a palavra de Deus na sua varanda, leia a palavra de Deus no seu escritório, leia a palavra de Deus quando entrar no seu automóvel, leia a palavra de Deus quando entrar no seu trabalho. Viu? A palavra de Deus ela é cabível em todos os lugares. Se nós não formos a palavra de Deus regularmente para sermos limpos, morreremos espiritualmente. Aqui morriam fisicamente, aqui morre espiritualmente. Jesus disse: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Então a palavra de Deus produz limpeza
na nossa mente, nos nossos atos, nas nossas palavras. Ela é cabível em todos os lugares, em todos os momentos. João capítulo 15, verso 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Queridos irmãos, toda a Bíblia é a palavra de Deus, toda a Bíblia. Por isso que nós estamos tirando lições preciosas do tabernáculo de Moisés. Até mesmo as palavras faladas pelo próprio Senhor. E faz-se necessário que leamos e meditemos nela com regularidade. Assim como você se alimenta de manhã, ao meio-dia e à noite, assim como você toma o café da manhã, almoça e janta, assim você precisa almoçar, tomar o café da manhã, a palavra de Deus, almoçar a palavra de Deus e jantar a palavra de Deus. Ela purifica o dia. Glória a Deus. Então, não desanime, continue lendo a palavra do Senhor, ela é sua vida. Que Deus te abençoe. Amanhã voltaremos novamente para darmos sequência a este assunto, ok? Deus abençoe a todos, muito obrigado. Vou agora apenas dizer o seguinte: os que quiserem fazer o nosso curso do Tabernáculo de Moisés, será muito bem-vindo. Entre no link da bio no meu Instagram. Entre no link da bio no meu Instagram e faça a sua inscrição no nosso curso do Tabernáculo. São 20 preciosas lições, 20 horas de palavra de Deus, 20 horas de ensinamento. Então, como fazer para fazer a minha inscrição e fazer o curso do Tabernáculo? Fácil. É só você entrar no link da bio no meu Instagram e fazer a sua inscrição. São 11 vezes de 8... Não, são 8 vezes de R$11. 8 vezes de R$11. Uma coisa quase insignificante. Todo mundo pode fazer o curso do Tabernáculo. Você vai receber um lindo certificado e vai receber também um livro meu com quase 300 páginas em PDF. Tá certo? Então, meus queridos irmãos, não se esqueça. Aqueles que quiserem fazer as suas inscrições, achar que esses estudos estão bons, são válidos, são edificantes, são significativos, exorta-nos, corrige-nos, edifica-nos, por favor. Entre no link da bio do meu Instagram, faça a sua inscrição do nosso curso sobre o Tabernáculo de Moisés. E também você pode fazer parte do meu Telegram. Faça parte do meu Telegram, porque lá estarão mensagens, lá estarão estudos bíblicos, esboços de sermões e tantas outras coisas que tem lá, orações pelos enfermos. Deus tem nos dado esta graça para fazer assim. Então, quem quiser saber como é meu Instagram, é @RevNapoleãoFalcão. @RevNapoleãoFalcão. Tá bom? Deus abençoe, uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Amém.